começando mais um Podcor. Meu nome é Beatriz Gentil, eu sou repórter do Centro de Operações Rio e hoje nós vamos conversar sobre as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Eu tô aqui na presença do Anderson Marins, que é presidente da GeoRio. Eu tô aqui com a Raquel Fonseca, que é coordenadora de Geologia da GeoRio, e com o Coronel Rodrigo Gonçalves, que é subsecretário de Defesa Civil do Rio. Bem, gente, para começar, eu gostaria que vocês contassem um pouquinho para os nossos ouvintes qual o papel da Defesa Civil e da GeoRio para o Carioca. Pode começar, Rodrigo. Boa tarde a todos, boa tarde, Anderson, boa tarde, Beatriz, boa tarde, Raquel. Na verdade, o papel da Defesa Civil, né, a gente trabalha com gestão, né? Primeiro são duas fases, né, de gestão que a Defesa Civil atua, né? Primeiro é a gestão de risco, quando você trata de prevenção, de mitigação e de preparação, é justamente o pré-acontecimento, pré-acidente, pré-desastre. Essa acho que é uma das fases mais importantes, que é justamente quando a gente prepara essa população, dá instrumentos, faz capacitação para que não ocorra o desastre, ou se ocorrer, tenha o número reduzido de vítimas, né? E depois a gente trabalha também a segunda fase da gestão, que é a gestão pós-desastre, ou seja, aconteceu um evento adverso, aconteceu o que aconteceu lá na região sul, é nessa hora que a Defesa Civil é o primeiro órgão, né, da cidade do Rio de Janeiro a se deslocar para o local, para averiguar, ver qual é a necessidade de outros apoios de outros órgãos da esfera estadual, municipal e até mesmo federal. Entendi. E, Anderson, como que a GeoRio atua? Conforme o... Primeiro de tudo, boa tarde, Bia, Coronel Rodrigo, grande amigo nosso, coordenador de projetos aqui a coordenadora aqui de Geologia da Fundação está aqui hoje, Raquel Fonseca, grande profissional. Então, como o Coronel Rodrigo falou, a Defesa Civil é um órgão operacional, né, de grandes acidentes ou de prevenção, e eles identificam quando há um risco geológico geotécnico e encaminham lá para a Fundação GeoRio através da descrição deles. A GeoRio foi criada há 58 anos atrás, inclusive no dia 12 de maio, que foi o dia que a gente foi para o sul, o dia que a gente chegou lá, foi o dia do nosso aniversário, né, de fundação, e ela foi criada a princípio de um acidente, né, que ocorreu em 66, que matou diversas pessoas, mais de 100 pessoas, se não me engano, e que teve um acidente grande em Laranjeiras, onde 4 prédios ruíram com esse deslizamento. E a partir dali surgiu a ideia de criar um órgão gestor das encostas na cidade do Rio de Janeiro. E daí nasceu a Fundação GeoRio. Então hoje o nosso estatuto diz que a gente tem que fazer a manutenção, estudo e monitoramento dessas encostas. Perfeito. E qual foi a importância da Defesa Civil e da GeoRio estarem presentes em uma das maiores catástrofes, né, do país, assim? A gente viu desde o início, né, início de maio até dia 1º de maio, aquela chuva se prolongando, né, na região sul, principalmente ali no Rio Grande do Sul, né, e você via as primeiras enchentes, né, as cheias dos rios, né, você tem o Guaíba ali, que desce para a Lagoa dos Patos, a gente olhando à distância, né, não conhecia o estado, né, do Rio Grande do Sul, mas a gente como órgão de Defesa Civil, né, a gente já chama a atenção da gente, né, vários dos meus colaboradores, né, dos servidores da Defesa Civil, já se colocando à disposição para que, se tiver algum acionamento, né, a gente pudesse avançar até com mais celeridade, né, ao caso. E a gente viu que foi se tomando proporções muito maiores, né, do que a gente estava imaginando, né. Você via alguns estabelecimentos que eles usavam como pontos de apoio, como abrigos, né, e esses abrigos que eles tinham construído, tiveram que começar a evacuar, né, essas pessoas, a retirar essas pessoas para outros locais, né. Isso aí chamou mais ainda a nossa atenção e viu que realmente o desastre lá, que ainda está acontecendo, Beatriz. Pra você ter uma ideia, a gente está em dia 24 de maio, né, e a chuva continua lá, né, em levantamentos até do pessoal lá na região sul, a época chuvosa, né, diferente aqui do Rio de Janeiro, que é na época do verão, a época chuvosa lá é agora, é em junho e em julho. Né? Ou seja, é um desastre que ele ainda está em desenvolvimento. Isso foi uma coisa que a gente constatou lá, né, Raquel, durante as nossas andanças lá, né, nossas vistorias. O desastre ainda estava acontecendo por conta muito do solo, que estava úmido ainda, a chuva que não parava.
Mas foi uma coisa que no início chamou muita atenção da gente, essa troca de abrigos que eles estavam fazendo muito, é sinal de que a coisa estava muito, muito evoluída ali, né? A gente está dentro do evento chuvoso, ainda lá, né? E por conta disso também as ações ficaram um pouco limitadas, porque não adiantava nada nós andarmos com o diagnóstico se ele poderia sofrer alterações devido a novas incidências de chuva. Não é isso, Raquel? Exatamente. Boa tarde, Beatriz. Boa Acho tarde. interessante também ressaltar, eles estavam com uma boa base operacional na cidade que nós fomos, né, prestar o apoio, mas faltava o apoio técnico. Ah, sim. Então, eu acho que isso foi um grande diferencial. Só tinha um geólogo lá coordenando as ações, e então a gente levar a nossa experiência, a expertise que a gente já tem aqui da cidade do Rio de Janeiro, acho que foi um ponto bem crucial para identificar as ações lá, fazer um mapeamento inicial das principais ocorrências, prestando esse apoio técnico, Sim. que justamente estava faltando naquele momento ali para Bento Gonçalves. Então, eu acho que a gente pôde contribuir bastante com isso. Entendi. E em qual momento que vocês aqui no Rio, né, antes de vocês irem pra lá, vocês vendo todas essas notícias, né, todos nós assistindo, que vocês pararam e pensaram, cara, a gente precisa ir pra lá ajudar e contribuir com o nosso trabalho? Quando que vocês pararam e pensaram nisso? O prefeito, na verdade, começou a solicitar recurso, porque isso foi um evento que nunca tinha ocorrido dentro da cidade de Bento Gonçalves, e chegou até ao nosso prefeito, e ele ligou, falou, Anderson, monta uma equipe, vamos ajudar o pessoal lá do Rio Grande do Sul, manda o pessoal lá para Bento Gonçalves, né? Isso foi no sábado. No domingo, liguei pro Coronel Rodrigo, que prontamente me atendeu. A gente tem uma parceria bem feita aqui no Rio, né, Rodrigo? O Rodrigo me ajuda muito, já me salvou também de muita coisa aí. Parceria. Com certeza. E o Rodrigo topou na hora e assim, rolou uma energia bacana. A gente conseguiu montar uma equipe em 6, 7 horas. Isso foi no sábado, domingo, 6h30 da manhã, a gente estava no aeroporto, já para partir para lá pro sul. Caramba. Verdade, Anderson. Até fazendo a referência, né? O prefeito lá de Bento Gonçalves, ele viu na verdade, ele nunca viu a situação que chegou naquela cidade, né? Você tinha mais de uma centena de deslizamentos. É uma área muito extensa. E você tem um corpo lá, infelizmente, pequeno, né? Você é uma cidade de 120 mil habitantes, né? Olha a diferença pro Rio de Janeiro, Só né? para comparação, é uma coisa são grande. 2 rocinhas. Sim. A população, eles tinham um geólogo e um engenheiro na prefeitura, né? Então, um corpo técnico muito reduzido. Um número de deslizamentos que a gente viu lá muito, muito gigantesco. E o prefeito Diogo Siqueira, né? Ele ligou pro prefeito Eduardo Paz, que entrou em contato contigo, né? Você me falou, o Anderson me ligou, eu falei, cara, a Defesa Civil, toda a ocorrência de grande magnitude, até para a experiência nossa, né? A gente tem uma experiência aqui, a Defesa Civil tem 46 anos, né? Foi criado também depois de um desastre, lá em 1978. Ou seja, mas a gente queria também participar e levar os conhecimentos que a gente tem daqui para o resto do Brasil. Assim foi lá em Recife, foi em Petrópolis e agora também no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves. Sim. E qual foi a sensação quando vocês chegaram lá no Sul e se depararam com a situação, o caos que estava lá? O que mais me impactou foi quando a gente chegou no gabinete de crise, né? Naquele local que tinham diversos bombeiros, então funcionava basicamente dessa forma. As pessoas saíam nas missões na parte da manhã e depois vinham trazendo as informações coletadas no campo. A gente chegou no domingo e aí nos organizamos e depois fomos para esse centro de crise. Quando chegou lá é bem impactante, porque é algo muito grande para ser improvisado, né? Acho até que eles se mobilizaram muito rápido. O prefeito de lá trabalhou muito bem isso, montou uma equipe só de geologia, uma equipe só de resgate, isso foi muito bacana. Mas o número de pessoas envolvidas de diferentes lugares também chamou bastante atenção. A gente percebe isso também, a questão da compartimentação, entendeu? A divisão das tarefas, né? Você tinha áreas bem restritas, que era só da parte de salvamento, né? E o que chamou a atenção também, né, Anderson, foi o núcleo geológico que foi criado, entendeu? Você tinha um geólogo lá da região, ele acho que é do governo do estado, né, o Lucas, ele que estava coordenando, né? Aí o Anderson, o presidente da GeoRI, que foi o que o prefeito, né, fez questão de falar para ele, né? Eu quero você lá, o presidente, seu primeiro staff. E assim a gente foi, o primeiro staff também da Defesa Civil, ou seja, o pessoal competente, qualificado para ajudar
e mostrar um pouquinho da experiência do que a gente participa aqui, né, desde 58 anos da Fundação GeoRio. E você vê que foi criado realmente essa área de geotecnia, né? Foi a primeira vez no Brasil que eu vejo realmente muita gente capacitada, a liderança ali. A gente chegou, né, o Anderson, a GeoRio ali protagonizando a primeira separação, a primeira divisão de tarefas para essa área especificamente, que a gente foi deslocado, que foi para justamente ver a questão dos deslizamentos da região. Quando a gente chegou lá, ele já tinha um número pré-estabelecido, tinham mais de 200 deslizamentos na área de Bento, e a gente começou a setorizar, né? Desenvolvemos aí também junto lá com eles um formulário para que ficasse padrão entre os órgãos de chegada, para a gente comparar banana com banana, né? Porque assim, diversas pessoas de diversos lugares, às vezes a gente tem esse conflito de informação, mas nesse caso a gente conseguiu organizar, fizemos lá um formulário via web para ter esse padrão e identificando ponto a ponto o que estava acontecendo ali na região. Tá bem. Rodrigo, eu vou direcionar uma pergunta agora para você. Eu quero saber, assim, com que a Defesa Civil mais colaborou? Quantas pessoas tinham na equipe que foi com você, da Defesa Civil? E o que te chamou mais atenção? Vamos lá, em termos de equipe, né? Vamos começar com a equipe, né? Quando o Anderson me ligou, né? A missão que o prefeito Eduardo Paes tinha passado era o seguinte, era ver a questão geológica do terreno, da cidade, né? Era uma missão mais de deslizamento, né? Até deixar para meus colaboradores da Defesa Civil, que muita gente ficou naquela expectativa de, não me chamaram, mas a gente preferiu levar, né, Anderson? Primeiramente, o corpo mais técnico, entendeu? Por isso que fomos em 5 da Defesa Civil, fui eu, meu superintendente operacional, meu coordenador operacional, entendeu? Só o pessoal que tem conhecimento nessa área de geotecnologia. Legal. Geotecnia que cuida justamente dessas áreas de encosta, né? Essa foi a missão que o prefeito Eduardo Paes passou para o Anderson e ele me repassou. Por isso que a gente foi no número primeiro reduzido até para descobrir lá, né, o que era, né? O que me chamou mais a atenção foi o número de deslizamentos que você tinha na cidade. E outra coisa que impactou também é a Defesa Civil de lá, que não era muito bem robusta, né, estabelecida, como você tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho aqui mais de 160, né, servidores que trabalham diuturnamente só focados em Defesa Civil. Seja naquela parte de gestão de risco, que eu te falei, que é a parte preventiva, que é a parte de preparação, de esclarecimento para a população, que eu não vi lá, e a parte operacional, que é a nossa parte de resposta. Entendeu? É essa a diferença que eu cheguei lá e vi e percebi que eu acho que carece o município. Acho que depois desse grande acidente, né, Anderson? Sim. Como foi criada a GeoRio após um acidente, a Defesa Civil também, acho que depois desse acidente lá de Bento Gonçalves, com certeza a gente vai ter uma melhoria, né, nesse serviço de Defesa Civil, que tanto é necessário, primeiro para prevenção e depois para atuar nessa fase de socorro que nós encontramos lá. Sim. Eu vou repetir agora essa mesma pergunta que eu fiz para o Coronel Rodrigo, para você, Anderson, e para você, Raquel. O que chamou mais a atenção de vocês? Quantas pessoas foram na equipe da GeoRio? Queria que vocês contassem um pouquinho. Então, acho que o que chamou mais a atenção da gente foi a questão dos eventos, né? A quantidade de ocorrências, a magnitude dos eventos. Realmente foram eventos muito grandes, um volume mobilizado muito grande, né? E a quantidade de deslizamentos. A equipe, né, da Fundação GeoRio foi composta por 3 geólogos e 3 engenheiros geotécnicos, né? Que a gente pôde então colaborar com esse mapeamento. Então, nesse tempo que a gente conseguiu ficar lá, a gente fez um mapeamento prévio, né? Conseguimos cobrir toda a cidade, foi em torno de 120 km² que a gente conseguiu percorrer, dividimos em equipes, junto com os guias locais, junto com outros colaboradores também lá, pessoas que estavam compondo a equipe. Então, a gente conseguiu fazer esse mapeamento prévio e dar as primeiras diretrizes para o núcleo de risco geológico que foi formado lá. Então, também utilizamos drones também, nós levamos 2 drones aqui do município para a gente poder ajudar, e foram fundamentais para você entender a magnitude do evento. Tinha pontos que nós íamos analisar que a gente era uma formiguinha no meio ocorrências de 150, 200 metros de altura. Nossa. Em que você você não conseguia analisar ali por completo. Então, a utilização do drone ali, a gente facilitou bastante o trabalho. Muito a nossa análise. Essencial, a gente coletou esses dados todos,
tem mais de 1.800 documentos lá. Os voos de drone, as fotos, esses deslizamentos de grande magnitude, só dá para ver mesmo com sobrevoo. Teve um lá de 1 quilômetro que pegou 4 vias, passou o leito do rio, atingiu a outra margem. Então, assim, Nossa. São coisas grandes mesmo que a gente não tinha noção quando a gente chegava no local. Sim. Só com sobrevoo, né, Rodrigo, que a gente conseguia ver que era algo muito vultuoso. E a gente lá no local, né, você vê a força, né, o impacto que causou, entendeu? Cada deslizamento desse de atravessar o rio e chegar do outro lado, mas subir uma encosta de 100 metros, entendeu? Sim. Subiu, ele desceu de um lado, passou pelo rio, subiu uma encosta de 100 metros e depois acertou uma outra casa lá em cima. Caramba. Algo que me impactou, pelo menos a minha eu não tinha visto. Com tanto impacto assim, eu também tô aqui impactada com as coisas que vocês estão contando. Eu queria fazer outra pergunta. Vocês já tinham vivenciado algo parecido na carreira de vocês, na trajetória de vocês? Aqui no município, algo parecido foi em 96, que eu vim em Jacarepaguá, que teve uma corrida de massa grande lá ali no Rio dos Papagaios, ali perto do condomínio Eldorado, no Quitite. Tá lembrado dessa? Em 2010 a gente teve muito acidente aqui também, a gente tivemos vários pontos, mas nada nessa magnitude talvez. Na Avenida Niemeyer a gente teve um deslizamento grande em 2019. Mas assim, nada nessa magnitude. Nada parecido, nada parecido. E em Friburgo eu tive nas chuvas de 2011 também, não pelo município, mas para conhecimento também, do ponto de vista geotécnico, e também teve coisas muito similares, Sim. mas em números menores. Mas em termos de largura e extensão, tivemos coisas parecidas. E eu vi em Friburgo em 2011. Entendi. Como você falou, né, Beatriz? Eu sou coronel do Corpo de Bombeiros, né? Uhum. Peguei lá em Angra dos Reis, 2002, depois 2009 também, né? Deslizamentos. Foram coisas grandes, né? Mas nada comparado à cidade de Bento Gonçalves, né? Você tinha toda aquela área rural, né? Até é importante falar que a área da cidade, né? A capital mesmo ali, não tinha muita coisa, né? A área central, né, de Bento Gonçalves. Porque os deslizamentos foram muito pontuais nessas áreas mais rurais, né? Onde tem justamente as vinícolas, toda aquela parte industrial. E isso é uma coisa que chamou também muita atenção da gente, que eles precisam de um trabalho muito grande para justamente voltar à atividade principal, né? Você tem o metal mecânico, você tem a parte moveleira deles também, né? De móveis, mas a produção, as vinícolas, né? É o grande carro-chefe daquela cidade. E o número de deslizamentos, como o Anderson falou, foram mais de 200, entendeu? Algo que realmente impacta a gente, né? E uma das grandes preocupações do prefeito era restabelecer o escoamento das vinícolas, né? Das produções de uva para não atrasar, né? Para não atrapalhar o comércio, a atividade local, né? da cidade, né? E para você ver como isso é importante, que a gente fazia uma análise da segurança, né? A pergunta principal é: a gente pode liberar essa via? Porque não adianta só limpar se você tiver uma análise prévia. Então, essa foi uma das grandes missões da gente, fazer essa análise da liberação das vias também. A análise da encosta, se podia liberar ou não, e dar toda essa instrução técnica. Com certeza. Boa observação, Raquel, que no primeiro dia, né, a gente pegou os meus engenheiros da Defesa Civil, que é o que a gente faz aqui no Rio de Janeiro também, né? A gente colocou em cada ponto de trabalho que o Corpo de Bombeiros estava fazendo, o Corpo de Bombeiros do Brasil todo que estava lá, né? Fazendo a procura às vítimas, né? Colocando um engenheiro nosso que tem a expertise que a gente faz aqui no Rio de Janeiro para definir se aquela área estava segura ou não para eles continuarem operando, né? E como foi falado, o desastre ainda estava acontecendo, né? O terreno estava muito mole, muita água ainda, né? O barro ainda não tinha secado, então era ruim até de você se deslocar, né? Teve um engenheiro meu que ele afundou até a região da cintura, pra você ter uma ideia, na lama, né? Foram momentos de tensão pra gente. A gente passava em alguns deslizamentos para fazer o registro e você via a pedra rolar ainda, entendeu? Ou seja, estava acontecendo aquela situação, aquele desastre, enquanto a gente estava lá. Entendi. E quais peculiaridades que existem no terreno carioca e no terreno sulista que dificultam o trabalho de vocês? Então,
Quer falar da questão de litologia? Que na verdade, o perfil geológico nosso é totalmente diferente do de lá, né? Então a gente aprendeu muito, isso foi bem bacana. Porque a gente estava em outro terreno totalmente diferente do nosso aqui. Aqui a gente trata basicamente de gnais e granito. E lá a gente estava tratando basicamente de basalto e riolitos, né? Então, a gente aprendeu bastante sobre o tipo de terreno lá e a Raquel pode até exemplificar melhor. Desculpa só interromper rapidinho. E ainda tem a questão também de que lá, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês me corrijam. Lá é tudo mais plano, né? Aqui a gente tem muito mais montanha. Eu acho que aqui tem mais chance de deslizamento do que lá, ou não? As características As características fisiográficas de lá é de serra. Então é uma região bem montanhosa também. Ah, sim. Então, só que não é só características fisiográficas que a gente tem que pensar também. É a litologia, como o próprio Anderson falou, a questão da ocupação urbana, a geomorfologia. Então, é tudo isso agregado para você ver a propensão de um terreno a deslizar ou não. Então, a gente viu que é bem diferente. Sim. Derrames basálticos misturados com riolitos numa zona de gradação que era propensa a deslizamentos. O nível de água também bem aflorante também favorecia essa questão. Então a gente viu grandes diferenças, né, na parte geológica e outras questões que propuseram esses movimentos. Claro que a chuva extrema, que foi um evento climático extremo, foi o deflagrador. Isso é fato. A gente pode ver, foi praticamente 420 milímetros aproximadamente, 432 milímetros em 4 dias. Em 4 dias. Nossa. Esse volume pluviométrico é altíssimo. Né? Então, mesmo sendo uma cidade que a gente conversando lá, que não tem histórico de deslizamentos, diferente da gente aqui, né? Um volume desse não tem como você não ter movimentos de massa, né? Então acho que isso tudo aliou a essa quantidade toda de movimentos que a gente viu lá. Às vezes é ruim você falar com os técnicos, né, Beatriz? Já Pois começou a falar aí, né? Vamos falar da linguagem de defesa civil? Vamos falar de linguagem de defesa civil? Lá você tem morros, né, parecidos com os daqui. Agora, a composição, né, dessa terra, dessa pedra lá é diferente, né, daqui do Rio de Janeiro. O que chamou mais atenção pra gente de defesa civil, os deslizamentos lá, a área é pouco povoada. Entendeu? Foram áreas rurais. Vocês estão falando esse termo técnico todo, né? De geomorfologia, lítio, essas coisas todas. Então, pra gente, o que chamou a atenção, tem encosta como aqui tem, só que a composição dessas encostas são diferentes e para a defesa civil você tinha poucas casas. Tanto que o número de óbitos, quando a gente chegou, eram de 10 e tinham 6 desaparecidos. Né? O que chamou a atenção pra gente. Se fosse alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, uma encosta daquela, você teria dezenas de casas, né, afetadas, né? Que é a nossa composição aqui do Rio de Janeiro. E com base nos métodos adotados aqui no Rio, quais as providências que vocês acreditam, né, que precisam ser tomadas para evitar que novos desastres como esse aconteçam? Eu acho que nesse caso seria trabalhar com a prevenção. Por exemplo, a gente aqui no Rio, a gente adota o sistema de alerta e fechamento de vias. O grande problema que eu vejo lá é que eles não têm um histórico de dados. Porque esse foi a primeira vez que aconteceu um grande acidente desse porte. Então, aqui no Rio é totalmente diferente, né? A gente tem anos e anos de dados. Então, a gente consegue montar um sistema de fechamento de vias, como a gente tem várias vias aqui. Até o Centro de Operações que faz essa operação com muita excelência. Mas eu preciso de dados para ter consistência no meu dado, né? No fechamento, enfim. E lá eles não têm isso. Mas agora, a gente vai forçar isso muito, até com o Lucas e com outro geólogo que trabalhou com a gente lá, o Felipe, que é necessário você fazer esses apontamentos, pegar os horários de deslizamentos, confrontar com o índice pluviométrico que estava ali naquele horário, para ele começar a ter embasamento técnico de fazer um sistema de alerta, por exemplo, nas grandes vias, principalmente, né? Tá chovendo tanto, fecha a via. Você vai, preventivamente, você vai prevenir que alguém passe ali no momento que aquilo ali esteja em alto risco. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente faz bastante com propriedade aqui no Rio
e pode ser adotado lá. É o gerenciamento do risco geológico. Uma coisa que a gente pouco tem aqui, mas eu acho que é por conta do tipo, da tipologia de deslizamento aqui, e o que eu acho que funcionaria lá seria o monitoramento. Porque lá a gente viu muito movimento de rastejo, que são movimentos mais lentos. Inclusive hoje nas fotos, que os caras botaram cada foto de início de rastejo. Rastejo, Beatriz, são as fendas que aparecem. Tem gente que é leigo, né? Indica. Aquelas fendas que aparecem, rachaduras. Que indica que aquilo ali está movendo. Tá tendo a movimentação daquela mata, tá tendo a separação, tanto que aparecem as trincas, né? Sim, exatamente. A gente chama de instrumentação geotécnica, ou seja, você colocar os instrumentos para você ver o quanto que o terreno está se movimentando. Ou seja, utilizar a tecnologia para você prevenir. E à medida que você está vendo que está tendo movimentação, você emitir os alertas para a população sair dali. E assim salvaguardar suas vidas. Então, eu acho que eles vão ter que realmente começar a pensar nesse gerenciamento do risco geológico, com as diversas ferramentas que existem para dar uma segurança à cidade daqui para frente. E mapear, porque a gente só consegue fazer o gerenciamento de risco geológico se a gente conseguir mapear as encostas. Aquilo que a gente deixou, né, o Anderson, o convite, né, para o prefeito Diogo Siqueira, para ele conhecer aqui o centro de operações, entendeu? Ver um pouquinho da Defesa Civil e trabalhar muito prevenção. Justamente aquela gestão de risco, a primeira coisa que ele precisa é restabelecer, fortalecer a Defesa Civil do município de Bento Gonçalves, entendeu? E depois começar, assim como o centro de operações que começou lá em 2010, né? Não é uma coisa de 2024, é de 2010. A gente começou errando muito aqui no centro de operações, mas é uma coisa importante. Acho que, como o Anderson falou, foi a primeira vez que eles passaram por isso. A partir desse momento é que é a hora de fortalecer o sistema de defesa civil da cidade, é hora de começar a criar protocolos, a trabalhar essa gestão de risco, que eu falo para você, começar a conscientizar a população, fazer a análise do tempo, né, que é importante, esses núcleos de chuvas que estão chegando lá, para as pessoas serem avisadas, né, que está vindo uma chuva forte, para você cadastrar locais seguros para essas pessoas se deslocarem. Você tem uma rodovia federal que foi impactada e tem várias estaduais lá, que tiveram um trânsito proibido, né, interrompido por conta de deslizamento. Eu acho que é criar protocolos, assim como tem aqui no Rio de Janeiro, é começar a criar protocolos para esses fechamentos, que seja de forma preventiva, enquanto ocorre uma situação chuvosa lá. Entendeu? E a Defesa Civil com relação justamente a isso, capacitar as pessoas, os moradores, os trabalhadores daquela região para quando em um momento, né, de chuva muito forte, como foi o caso de lá, eles saberem o que fazer. Isso aí com certeza é uma coisa que faz falta e salva vidas. Agora uma pergunta que assim, eu queria fazer para os três, eu queria que os três respondessem assim. Depois dessa visita, né, que vocês estiveram lá e vivenciaram isso, essa experiência, qual foi o maior aprendizado? Você considera qual o maior aprendizado, Raquel? É fato que a gente está passando por um momento que a gente está vendo de mudanças climáticas, né? A gente está vendo várias cidades no Brasil todo estão sendo impactados por eventos pluviométricos severos, curtos em espaços curtos, mas com volumes pluviométricos muito grandes. Então, acho que a gente pôde vivenciar diretamente, né, atuando, né, nas consequências. Eu acho que para mim o maior aprendizado é que a gente precisa melhorar cada vez mais, pensando no Rio de Janeiro, como devemos nos preparar a essa nova realidade que a gente está vivendo. Sim. Como município do Rio de Janeiro, a gente pode trazer novas ferramentas para a gente se antever a essas questões. Então, acho que foi essa reflexão muito que eu fiz de o que a gente pode fazer, com novas tecnologias, novas ferramentas, para a gente melhorar o gerenciamento do nosso risco da cidade. Perfeito. Eu tô com a Raquel, né? Porque assim, a gente tenta trazer tudo aqui pro Rio, né? A gente que vive, né, essa realidade aqui no Rio, a cada chuva que passa. Eu tentei pensar se a gente tem um índice pluviométrico tão grande desse aqui na cidade do Rio. Qual seria o nosso passo a passo aqui, né? Então, assim, essa convivência com esse novo modus operandi aí da natureza, de grandes eventos de chuva, o que a gente pode fazer aqui para se precaver de um grande acidente aqui?
Né? Qual o ponto? Qual é a parte da cidade que a gente tem que mapear? Aqui a gente tem o problema das ações antrópicas, né? Do homem invadindo as encostas, cortando, aterrando, jogando esgoto, lixo, coisa que a gente não viu lá. Então, se lá uma situação da natureza, a gente viu grandes acidentes, então Sim. assim, a proporção disso trazendo aqui para o Rio seria pior, né? Então, assim, acho que a gente tem que pensar nisso, tem que pensar em habitabilidade, tem que pensar em infraestrutura, né? E principalmente retirar essas pessoas dessas zonas que tem esse grande conflito entre a natureza e o homem. Verdade. Uma coisa que me chamou a atenção lá, Beatriz, foi a união, né, Anderson? Isso aí. Poder público com a população como um todo, entendeu? Você tinha a parte empresarial lá, que era um braço da prefeitura, entendeu? O prefeito dialogava direto com o presidente da associação comercial que estava lá, tinha lá o setor privado. Você tinha as pessoas oferecendo, lá para você andar, ou era andando, né, Raquel? Igual eu e Raquel andamos 6 quilômetros, mas não era andar na terra normal, era andar sobre o barro, entendeu? Era afundar até o joelho, afundava até o joelho, andava com cajado para você ver se dava para andar ou não. Teve uma hora que a gente pegou uma área que era uma linha de trem, né, o trilho do trem, só tinha como andar sobre o trilho do trem, que do lado era tudo barro que ainda estava mole, como eu te falei, né, ainda afundava muito, né. O que me chamou a atenção é justamente isso, essa união da população, que os próprios fazendeiros de lá colocavam os carros deles 4x4 à disposição quando não dirigiam, entendeu? Quando eles não dirigiam pra gente. Sim. Conheci o tal do UTV, já viu aquele carro Mad Max? Já viu o Mad Max, aquele filme? UTV é o nome daquele carro. Andei no carro daquele que sobe a encosta, coisa Caraca. que os empresários de lá colocaram à disposição do desastre, à disposição das equipes que estavam lá percorrendo. E o voo de helicóptero também foi Helicóptero, cedido. Foi cedido também. Tem Então, pessoal que andou o helicóptero, o UTV, barco, tem um pessoal que atravessou o rio para conseguir chegar em outra área de barco também, e tudo cedido pela população de lá, pelos empresários, pelos fazendeiros de lá. Eu acho que é essa união, é esse conhecimento de toda a população que a gente tem que trazer aqui para o Rio de Janeiro, para a nossa gestão de risco. Né, os exercícios simulados, que a Defesa Civil fez semana passada, né? Sim. Na sexta-feira, enquanto eu estava lá. Eu estava até presente nele. É bom que o chefe acompanhe de longe, né? Como é que está acontecendo, né? Para saber se a Defesa Civil funciona, mesmo sem a minha presença. Fiquei muito feliz de ver que as coisas andaram como estava descrito, como estava programado, né? Só que a gente pede muito justamente a participação popular. É essa lição que eu trago de lá, a união que eles estão tendo lá agora na gestão do desastre, a gente precisa trazer aqui para a gestão do risco, né? Que é a população comprar a ideia da prevenção. A prevenção e a preparação é que estavam vidas. E com certeza a população do jeito que estava lá na gestão do desastre, no socorro, apoiando, ela com certeza agora vai comprar a ideia da gestão do risco, a gestão da prevenção, da capacitação e da preparação para qualquer evento adverso. É aquela coisa, né? A união faz a força. Não tem estão, frase melhor para definir, Eles estão então. vivendo o evento, né? Eles estão vivendo. Então, assim, acho que isso até para cobrar depois, né? Tem que ter mais gente, tem que aumentar a Defesa Civil, tem que botar mais engenheiro, mais geólogo, vamos fazer mapeamento. Faz parte, assim. Agora, realmente, essa união do setor privado com o setor público, eu acho que ali chamou atenção, não tinha, assim, era um povo unido em prol de um objetivo. Sim. Entendeu? Isso aí realmente foi muito forte, assim. E para você ter uma ideia, eu falei hoje com o Lucas, né, o geólogo que está coordenando as ações lá. Eles agora estão começando a preparar as equipes, instrumentalizar, passar conhecimento, porque não tem gente lá para isso, né? Até coloquei a Defesa Civil à disposição também, é só o prefeito Diogo fazer um contato aqui com o prefeito Eduardo Paz, né? Para que eles agora vão começar a fazer o trabalho que a gente faz aqui, que é de ir de casa a casa, fazer o levantamento, fazer a vistoria para ver se tem ou não condições de cada morador voltar para sua residência, entendeu? Você vê como é que o desastre ainda está na fase de socorro, ainda está na fase de início de restabelecimento. Entendi. Gente, agora se encaminhando para o final já, nossa última pergunta. Quais as medidas, né, que foram adotadas lá no Sul que vocês acham que podem trazer para o Rio, caso aconteça alguma coisa aqui, e quais que vocês já levaram daqui do Rio para utilizar lá? Bom,
no desfecho da história, quando a gente estava já retornando para o Rio, eu tive um encontro lá com o prefeito, com o Diogo, né, o prefeito Diogo, e com o geólogo Lucas e com o Márcio lá, o secretário-geral. Então, eu comentei sobre essa gestão de risco. Na verdade, a gente aqui, durante o bate-papo, falou sobre a identificação, sobre os diagnósticos, né? Falamos sobre prevenção. E essas duas últimas fases, que é a fase de projetos e implantação de obras, foi que eu falei com eles, ó, a gente ainda está dentro do evento chuvoso, isso não adianta a gente falar agora de projeto, de obra, porque a gente ainda está ali naquela fase de prevenção mesmo, de tirar as pessoas, salvar vidas, aquela fase operacional inicial, né? E falei, convidei também, na ocasião, para ele vir aqui com a extensão de operações, montar uma estrutura, né, em casos extremos, essa estrutura ser acionada e tal. Então, acho que foi isso. A gente levou essa ideia, como já falei inicialmente, fizemos a parte de transposição de dados, né, para a gente somar com todo mundo, né, fazer o mesmo relatório de dados. Então, foi isso que a gente levou para ele. A gente comentou dessa parte de prevenção. E agora eles têm... Eu acho que o Bento Gonçalves está bem organizada, mas tem que esperar esse evento chuvoso passar para poder ver quais são as medidas que a gente citou para eles que eles vão conseguir implantar lá, entendeu? É isso. Isso, o time de defesa civil foi aquilo que eu te falei, né, Beatriz, trazer para cá essa cultura que eles têm, somos todos, estamos todos juntos nesse mesmo barco, trazer para cá, para essa gestão de risco, para essa preparação, né, as comunidades, nossas 103 comunidades aqui de alto risco geológico da cidade do Rio de Janeiro, comprarem a ideia dessa prevenção, né, cadastrar o número da Defesa Civil, 40199 para SMS, né, cadastrar o seu CEP, cadastrar o WhatsApp da Defesa Civil, que a gente está agora também, o 61-2034-4611, para receber informações da Defesa Civil. É por ali que a gente comunica como é que está a situação. Acompanhar as redes sociais, centros de operações da Defesa Civil. E o que a gente levou para eles foi justamente isso, mostrar o que é um centro de operações, deixou o convite, né, mais uma vez o Anderson lembrou, deixar o convite para eles conhecerem o que é o centro de operações, o que é uma integração entre todos os entes, né, não só municipais, mas estaduais e até os concessionários, né, de serviços públicos, para eles verem o que é a gestão de uma crise dentro de um equipamento que consegue te fornecer todas as informações do seu município. Isso aí é importantíssimo para você gerenciar uma crise. Lá estava muito bem gerenciado, mas se tiver tecnologia, acho que só o que faltava lá, acho que era a tecnologia. Porque você tinha as coisas bem separadas ali, bem definidas, o que era socorro, o que era atendimento, o que era auxílio humanitário, o que era a parte de geologia que foi montado. Agora a gente consegue construir isso tudo dentro de uma casa que se chama Centro de Operações. E aqui no Rio de Janeiro nós temos. A gente deixou o convite para eles conhecerem aqui. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez. Foi muito legal o bate-papo. E pessoal, você que está assistindo, se você gostou do vídeo, dá um like, dá um joinha, compartilha com a família, compartilha com os amigos e até a próxima.